Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 12 de julho. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital analógico em todo o Brasil e países vizinhos, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690 em todo o país, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócios, notícias, informações, aquilo que você precisa saber está lá no sba1.com, além do canal do Boi, o Agro, canal ao vivo, pelo Facebook da emissora e também todas as páginas que compartilham o nosso programa. E se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela NEL TV, então sejam todos bem-vindos, obrigado pela sua audiência. E olha, eu começo o programa de hoje falando a respeito de mercado de soja, principalmente. Hoje é um dia importante, tem os números a serem divulgados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, além de toda a movimentação de mercado. É por isso que eu vou conversar agora pela internet com Ana Luísa Lodge, ela que é analista da Stonex e participa do programa conosco ao vivo. Ana Luísa, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Hoje é um dia de expectativa de qualquer forma. Como é que você espera esses números, uma vez que nós tivemos no último dia útil de junho uma confirmação diária para a soja menor do que aquela que o mercado estava esperando? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente, o relatório do USDA ele é sempre muito aguardado, né? Traz aí números de oferta e demanda para o mundo todo e destaque aí para a safra americana que está em pleno andamento. No relatório de hoje, que vai ser divulgado daqui a pouco, esses números de área plantada, eles vão ser incorporados no balanço de oferta e demanda dos Estados Unidos. Então, a expectativa é que a produção estimada para a safra 22-23 dos Estados Unidos caia devido à queda da área plantada, que, como você ressaltou, recuou no último dia 30, no relatório do dia 30 de junho, e recuou em mais de 1 milhão de hectares. Então, as perspectivas aí é de que a safra de soja também vai recuar na sua estimativa de produção. Nesse relatório de julho, ainda não se esperam ajustes no lado da produtividade. Normalmente, o USDA ajusta a produtividade somente em agosto, que é quando ele começa a fazer pesquisas a campo mesmo para levantar o rendimento da lavoura. Mas surpresas eventualmente podem ocorrer, né? Eu gosto de dar o exemplo do relatório de maio, que já veio com um ajuste de rendimento do milho, quando não era esperado. Então, eventualmente, a gente pode ver ajustes, mas não se espera aí ajuste na produtividade por enquanto. De qualquer forma, uma área plantada menor geralmente resulta em produção menor e, consequentemente, impacta também as estimativas de estoques finais, né, resultando num balanço mais apertado para os Estados Unidos. Ana Luísa, essa questão do balanço, principalmente os estoques de passagem que são aguardados para a safra norte-americana, e posso dizer até a safra global, eles já são bastante ajustados. Ao mesmo passo que nós temos essa lavoura nos Estados Unidos em pleno desenvolvimento e com questões climáticas bem complicadas. O tempo está mais quente, tem chovido pouco, teve até algumas precipitações chuvosas. Eu estava olhando o quadro do próprio Departamento de Agricultura americano em Iowa, em Illinois, mas pouquíssima chuva e de maneira isolada. O foco neste momento está sendo mais o fator climático para os norte-americanos? Sim, a gente está no auge aí do mercado climático, né, para os Estados Unidos. Claro que o clima ele é importante durante toda a safra, mas agora na soja, né, quando a gente chegar principalmente no final de julho e agosto, a gente vai ter a concentração do período de enchimento de grão, que é o período mais crítico para a soja, né, no desenvolvimento e precisa ter chuva. Então, se faltar chuva nesse período, tende a prejudicar aí os rendimentos. Agora, em julho, claro que o clima também é importante para a soja, mas acaba sendo aí mais definitivo para o milho, que está em período de polinização. De qualquer forma, a gente deve continuar vendo volatilidade no mercado por causa do clima. Como você bem ressaltou, a gente está com um clima mais quente, mais seco nesses próximos dias. Aí as previsões indicam para os Estados Unidos, para boa parte da região produtora dos Estados Unidos. Então, é sempre um fator aí que tem potencial para movimentar os preços. E, Ana Luísa, e dentro desses aspectos, né, que nós
pegamos, que são os parâmetros do mercado da soja, ainda tem os parâmetros do mercado financeiro. O dólar está com uma inclinação de ficar mais robusto frente a outras moedas, principalmente em países emergentes, como o Brasil, como a África do Sul, está ficando mais forte. E essas duas questões acabam resultando aqui sobre a formação de preço da soja brasileira. Como é que fica, no seu entendimento, essa formação neste momento, que nós já tivemos boas janelas de negociação, de comercialização para esse sojicultor brasileiro, alguns não aproveitaram, o preço caiu, e agora começou a ter alguma sinalização mais positiva? Sim, realmente a questão do dólar, a gente está num período aí também volátil para o câmbio, e o dólar mais alto acaba sendo benéfico aqui, né, para o caso brasileiro, para as commodities brasileiras. No caso da soja, aí, que a gente exporta a maior parte da nossa soja. Em relação aí a Chicago, né, que a gente viu quedas acentuadas na semana anterior, a semana passada também recuou bastante, na terça-feira depois recuperou um pouco. Realmente o produtor ele tem que aproveitar os períodos aí mais satisfatórios para ele, né, para comercializar, porque a gente deve continuar vendo essa volatilidade no mercado, não só cambial, mas das commodities também. A gente está num momento aí, além da safra americana, que influencia bastante, mas também muita preocupação com questão de inflação alta, as medidas que têm sido adotadas para combater a inflação, a preocupação de que essas medidas possam resultar em algum tipo de recessão, né, recessão ou desaceleração do crescimento econômico nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo também, porque essa questão da inflação e das medidas para se combater a aceleração de preços, ela é bastante generalizada, então tem bastante preocupação nesse sentido, que é um dos fatores também que contribuiu para a queda das commodities, para a queda da soja recente, e que deve continuar aí no radar do mercado, uma vez que a gente continua vendo aí a divulgação de índices de inflação mostrando que os preços continuam mostrando aí um comportamento fortalecido. Ana Luísa, para encerrarmos a nossa entrevista, nós tivemos aí pelo menos um mês com a China trazendo medidas muito severas dentro do seu território, em especial em Xangai, que é aquele centro nervoso logístico do país. Ela acabou abrandando esse cenário, isso trouxe uma informação positiva para o mercado financeiro, de commodities agrícolas também, mas voltou a trazer sinalizações. Essas sinalizações negativas em relação à Covid, principalmente, acabam também por trazer um nervosismo para o mercado neste momento? Não, com certeza, né? A China, ela, por mais que ela tenha relaxado as medidas aí de combate à Covid, né? Que ela adota lockdowns muito estritos, sempre que ocorrem casos, testagem em massa da população. Então, realmente, são medidas aí que afetam a demanda, né? A gente vê aí reflexos na demanda, com as pessoas ficando trancadas dentro de casa. E sempre tem essa preocupação, porque o país continua com a política de tolerância zero contra a Covid-19. Então, eventualmente, havendo novos surtos aí, podem ocorrer novos lockdowns bastante estritos, o que é uma preocupação, principalmente que a China, né, no caso da soja, é a principal importadora mundial de soja. Nesse ano safra que termina em agosto, segundo o ano calendário do USDA, a China, no caso das importações chinesas, né, a China ainda deve importar menos soja do que em anos anteriores, né, ficar aí na casa dos 90 milhões de toneladas, mais 90 baixa, 92, 93, e já é preocupação com o próximo ano também, o próximo ano safra, o 22, 23, em que se espera que as importações chinesas se recuperem, mas é claro, se acompanha aí as medidas que o país adota para combater o coronavírus e, além de tudo, o desempenho econômico como um todo, no contexto de inflação e possibilidade de recessão econômica. Tá certo. Ana Luísa Lodge, eu agradeço a sua participação no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço o convite, uma ótima tarde a todos. Boa tarde, uma ótima tarde também para a equipe da Stonex. Ana Luísa trazendo para nós a sua análise para o momento do mercado da soja. E é sempre importante lembrar, o produtor brasileiro está trabalhando, né, a sua campanha 22-23, ele vai plantar ainda lá para depois da segunda quinzena de setembro, começa a ter essa possibilidade com o fim do vazio sanitário. Entretanto, vai semear com uma situação de custo por hectare
bem mais elevada e também com taxas de juros, mesmo pegando com juros controlados, também mais altos do que aqueles que ele tinha praticado nos últimos anos. Portanto, é um ano para se postergar alguns investimentos e é importante o produtor ter foco nisso. Olha só, soja em Chicago vinha com queda forte nesta terça-feira na abertura dos negócios. É o que eu destaco agora, vamos saber como é que a soja vem. A queda é forte sim, você vê que as posições vão perdendo piso de 15 dólares. Posição de agosto, 14 dólares 86 centes o bushel, a queda de 2,37%. Setembro, 13 dólares 83 centes mais 4 bushel, recua 2,81%. Novembro, 13 dólares 65 centes mais 6 o bushel, queda de 2,79% e queda também próxima a 3% na posição de janeiro, a 13 dólares 71 centes o bushel, recua 2,75%. O mercado está bastante nervoso. Nós estamos aí agora a 24 minutos do lançamento desse importante documento, mas como a Ana Luísa Lodge trouxe, né, um relatório de julho não convém rever produtividade, porque a lavoura está no campo. Entretanto, pode trazer um alento para este cenário que nós estamos vendo aqui. Olha, eu destacava mais cedo que dólar vinha com força para cima de outras moedas, vinha subindo bem, o índice dólar estava mais alto, principalmente quando nós comparamos com moedas emergentes, e ele segue essa toada. Veja só, R$ 5,42 mais 6 no momento, a alta é de 1,04% na posição. Nós temos aqui um cenário de valorização do dólar, mas não é só no Brasil, então não é o real que está desvalorizando frente à moeda norte-americana, e sim o dólar que fica realmente mais potente nesta semana. É uma questão de mercado financeiro mesmo, mudança de postura dos investidores, que inclusive trouxe aquele momento, né, que é muito raro de você ter o dólar e o euro no mesmo patamar. Todas essas questões nos trazem os preços para a soja no porto brasileiro. E soja cai no porto, mesmo com esse dólar subindo. Não segura, porque a soja em Chicago vai caindo quase 3% agora. Portos de Santos e Paranaguá com a referência em R$ 195 a saca de 60 quilos. A entrega em julho, recebimento em agosto, e os números são da Grãos Corretora. E a soja, com muita regularidade, tem sido o produto de maior destaque nas exportações do estado de São Paulo. É o que revela um levantamento feito por uma startup que mostra como que isso tem impactado na balança comercial paulista. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. O estado de São Paulo exportou mais de 514 milhões de reais em soja, triturada ou não, apenas em abril deste ano. Segundo a startup responsável pelo levantamento, em março, esse valor foi quase 11% maior, ultrapassando 578 milhões de dólares. Com isso, o estado foi o segundo que mais exportou o grão no país, ficando atrás de Goiás. Açúcares de cana vem em seguida, somando mais de 313 milhões de dólares. Mesmo sendo o segundo mais exportado, o produto obteve queda quando comparado com o mês de março, quando chegou a 387 milhões de dólares. Ainda que com queda na exportação destes produtos em abril, eles seguem em alta, sendo destaque de um dos estados mais importantes do Brasil. O levantamento da startup segue com óleo combustível, óleos brutos de petróleo e carnes desossadas de bovino e congeladas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos destacar o Tour do Café. Vou falar do mercado do milho e, claro, você tem também a previsão do tempo, o agroclima aqui no Agricultura BR. Eu vou e volto em instantes. A Agricultura BR traz agora as informações da previsão do tempo. E olha, fazendo um apanhado geral, frente fria chegando no Rio Grande do Sul, a massa de ar seco perde força sobre o centro-oeste do Brasil, principalmente entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, então é mais centro-sul que centro-oeste, já tem até a expectativa de chuva e tem também o leste baiano, que é o que a nossa amiga Julian Marques vai nos trazer agora nas informações do clima. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. No oeste da Bahia, o tempo seco vai permanecer nos próximos dias, o que é positivo para as lavouras de algodão. Como exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, município da Bahia. O tempo firme por lá está ajudando na qualidade das plumas. E olha, a previsão é que fique sem chuva durante os próximos 15 dias. Ou seja, até o dia 20 não deve chover na maior parte da região, com exceção das áreas litorâneas. Quem mora na Paraíba e Natal vai sentir a chuva mais intensa. Quem se beneficia dessa condição são áreas do Cealba. É que por lá, tanto na agricultura de subsistência, quanto para a safra do feijão e do milho, o tempo assim acaba ajudando. Já no norte, o tempo firme é destaque entre o Tocantins e o Acre até o final da primeira quinzena do mês, com a chuva seguindo apenas na faixa norte da região. Agora no sul, com o retorno da chuva, esta condição acaba trazendo temporais para o estado do Rio Grande do Sul. Além disso, depois da chuvarada, a tendência é que a temperatura caia novamente. E olha só, entre hoje e sábado, a previsão é de pancadas mais isoladas, principalmente no Paraná. No sudeste, por causa de uma frente fria que avança no final do dia, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas vão ter aí o aumento da nebulosidade, ventos e pode até chover fraco, viu? E isolado. Nas outras áreas da região, o tempo continua seco, mesmo com a passagem deste sistema. Entre os dias 16 e 20 de julho, uma segunda frente fria chegará ao estado de São Paulo, mas a chuva segue apenas no sul e no litoral paulista e, mesmo assim, será com baixos acumulados. Na região de Cana-de-Açúcar, no norte paulista, a ausência da precipitação nos próximos dias continua mantendo o solo muito seco e com baixos índices de umidade do ar. Na região centro-oeste, por lá tem chances de chuvas isoladas no interior dos estados, mas o acumulado não é tão elevado assim. No final de semana, há chances de chuva bem isoladas por Mato Grosso do Sul, que já ajuda na umidade do ar. Mas o que chama a atenção, Fabiano, é a queda na temperatura mínima no estado de Mato Grosso do Sul ao longo do final de semana, com valores próximos a 9 graus devido à imersão do ar polar, que, entretanto, não há risco de geadas. Agora, quem mora em Sinop, Mato Grosso, o tempo firme é destaque e segue até o final do mês de julho. Fabiano? Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. E olha, representantes dos sindicatos de produtos avícolas do estado do Paraná fizeram um levantamento e uma reclamação junto ao governo federal quanto para tomar providências para a aduana brasileira entre o Paraguai e aqui o Brasil. O que tem ocorrido? Tem tido grandes dificuldades e atrasos na entrada do milho paraguaio em território nacional, o que tem trazido prejuízos para o setor. Quem fala sobre esse assunto é o repórter Mauro Andrade. Na semana passada, representantes do Sindiaviapar se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Montes. No encontro, foram relatadas as preocupações da cadeia produtiva avícola do Paraná com relação à demora das operações para importar o milho do Paraguai.
Segundo os representantes do sindicato, um caminhão chega a ficar mais de uma semana na fila até conseguir descarregar o produto. Veja o que diz Irineu da Costa Rodrigues, ele é presidente do Sindi Aviapar. Como é sabido, os estoques de milho no Brasil estão muito baixos. E tanto o milho quanto o farelo de soja subiram muito, encarecendo o custo de produção da avicultura e da suinocultura. Isso fez com que, na gôndola do supermercado, o preço do frango e das demais carnes estão muito elevado, causando inflação. Neste momento, felizmente, o Brasil vai colher uma excelente safra de milho. Os 3 estados do sul do Brasil, eles não são autossuficientes, eles precisam de milho, tanto do centro-oeste como do Paraguai, país vizinho que está tendo também uma excelente safra. Mas para o milho sair do Paraguai e ingressar no Brasil, ele tem que ter os trâmites legais na aduana, na divisa do Paraguai com o Brasil, na altura de Foz do Iguaçu, no Brasil, e de Cidade del Este, no Paraguai. A aduana está muito lenta, ao ponto de que os paraguaios não estão querendo fazer vendas de milho para o Brasil, porque eles vivem uma incerteza se poderão precificar bem os custos, porque tem demorado muitas vezes 12 dias numa fila para que os caminhões sejam despachados nesta aduana na divisa Brasil e Paraguai. Levamos esses problemas às autoridades brasileiras em Brasília, principalmente o ministro Marcos Montes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos, o ministro Paulo Guedes, da Economia, como também o secretário da Receita Federal, para mostrar a eles que se não houver uma agilidade, uma certeza na aduana de Foz do Iguaçu com Cidade del Este, os produtores paraguaios, empresários paraguaios vão preferir mandar a safra de milho, fazer contratos para escoar por água, por navegação pela Argentina, indo até o Porto de Rosário, e lá ele ganharia outros mercados. Então, é urgente resolver esse problema, e essa demora ela é menos na Receita Federal e ela é mais acentuada no Ministério da Agricultura. E isso também vale para essa safra de milho, como vale para a entrada de insumos para o Paraguai, onde o Brasil é exportador, como também na safra de soja do final de ano e começo do próximo ano, de trazer soja para o Brasil, o que é importante. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Por aqui eu sigo agora falando de milho e falando do mercado futuro nacional. Acompanhe comigo agora como é que vem as posições negociadas na B3 aqui no Brasil. Nós temos nova queda, nós vamos vendo o milho perdendo valor, perdendo preço principalmente, à medida que a colheita da segunda safra avança nos estados produtores. Setembro é negociado agora R$ 82,84 a saca, com queda de 2,12%. Novembro, R$ 86,23 a saca, queda de 1,84%. Janeiro, R$ 88,23 por saca de 60 quilos, queda de 1,73%. E março, R$ 89,27 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco agora. E a posição de março com queda de 1,71% são os números que eu destaco agora com milho na B3.
E nós vamos saber agora no Agricultura BR como que foi o trabalho feito no Tour do Café, que visitou as principais áreas de produção de arábica do país, sul de Minas, Cerrado Mineiro e também a Mogiana. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o Guilherme Lima, ele que é cofundador da Cultivo e também da Caena. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que esse tour ele foi organizado e quais são os temas, né, que foram tratados e apurados durante essa visitação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aí, meus amigos do Agricultura BR, do canal do Boi. Um prazer estar falando com vocês aqui, podendo explicar o que é o Tour da Safra. O Tour da Safra é organizado tanto pela Caena quanto pela Cultivo. A gente roda aí essas regiões, como você bem citou, para fazer um levantamento de potencial de safra, ver o que está acontecendo aí porteira para dentro, né? E isso acaba trazendo dados, trazendo informações que é em loco, né? Diferente daquilo que a gente escuta no mercado, que tal região vai quebrar, outra região vai dar um ganho de safra. Isso a gente estando presente, podendo rodar as lavouras, podendo comparar em relação aos anos anteriores, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor de safra e ver que, de fato, nesse ano houve um impacto muito grande, tanto da seca quanto da geada, que acabou aí prejudicando em termos de 20%, de forma geral, aí, contabilizando as 3 regiões, o potencial produtivo esperado para a safra de 22. E vocês trabalham com financiamento ao cafeicultor. Como que as informações que foram obtidas no Tour do Café, elas contribuem para o acesso ao crédito por parte do cafeicultor brasileiro? Como eu bem disse, você tendo em loco, você vendo a realidade da cadeia produtiva, das fazendas, você acaba sendo munido de informações que vão ser totalmente relevantes na hora de uma aprovação de um limite de crédito. Essa inteligência, ela se dá com a inteligência artificial, com algoritmos, com sistemas, mas a avaliação do loco, com uma equipe técnica, com um engenheiro agrônomo, mostrando a realidade da planta, aspectos fitossanitários, aspectos de nutrição, enfim, da planta, isso acaba agregando ainda mais no nosso processo de análise de crédito e, consequentemente, a gente acaba fazendo um crédito, uma análise mais real e que acreditamos que reduz aí os potenciais erros. Guilherme, considerando o cafeicultor brasileiro e esses dados que vocês obteram, quais são os principais parâmetros, os principais critérios que credenciam o cafeicultor a conseguir os recursos? A agilidade, a falta de burocracia, a transparência, o fato dele saber que ele está tomando aquilo e que não tem entrelinhas, que não tem um seguro embutido, que não tem um título de capitalização, um consórcio. Isso eu acho que acredito que sejam os diferenciais aí que um cafeicultor tenha num processo de tomada de crédito. O Tour do Café ele tem realização anual. Como que vocês o elaboram? A gente organiza ele todo ano, pós a florada do café, que é um momento que a planta ela já tem ali o potencial produtivo já determinado, né? Pode ser daquilo que tem para baixo que ela vai produzir. Então é um momento que a gente já tem praticamente definido o potencial de safra e a gente organiza ele anualmente e acostumamos passar pelas mesmas fazendas, tá? Para ter a mesma base de comparação. Então, a gente acompanha aí o histórico ao longo das safras daquela propriedade.
temos propriedades com altos índices de tecnologia, irrigada, enfim, com altos investimentos e propriedades com menos tecnologia. Então a gente faz um apanhadão aí nas regiões mais importantes de produção de café arábica e mantém essa base de comparação para poder ter uma noção melhor da diferença de um ano para um outro ano. Obrigado, Guilherme Lima. Uma ótima tarde a você. Sigo falando de café e agora eu mostro como é que está o café negociado em Nova York. A queda para o arábica é forte, expressiva queda neste momento. Nós temos aqui setembro a $2,06 mais 50 libra-peso, perde 3,16%. Dezembro, $2, 3 centes mais 85 por libra-peso, queda de 3,20%. Março, $2, 1 cente mais 30 libra-peso, recua 3,15%. E maio, $1, 99 centes mais 85 a libra-peso, com queda de 3,10%, quedas fortes para o café arábica negociado em Nova York neste momento. E a Agricultura BR volta a trazer em destaque para você a soja. E agora vamos saber um pouco a respeito de manejo com resultado para o campo. É o que nos mostra a repórter Kylie Rodrigues. Com a colheita do milho, os produtores rurais de Mato Grosso do Sul se preparam para semear a soja somente a partir de 16 de setembro. A regra vale por conta do vazio sanitário. Mesmo com alguns meses pela frente, as estratégias que visam produtividade das lavouras já são observadas por técnicos. Pensando em colher bons resultados, a Fundação MS apresentou relatórios que mostram resultados de pesquisa para manejo de pragas da soja, como percevejo, tripes e mosca branca. Tivemos aí um trabalho bem robusto, onde conduzimos um ensaio com 27 tratamentos em 2 cenários de infestação, então num cenário um pouco mais ameno, né, uma condição um pouco mais tranquila, e já uma outra condição um pouco mais extrema de pressão, tá, com 4 percevejos por metro, né, o dobro aí do nível de controle recomendado, como mosca branca, por exemplo, como trips, que a gente teve uma infestação muito alta essa safra 21-22, aí muito em função das condições climáticas que tivemos aqui no nosso estado também. Então, sem dúvida, foram trabalhos que nos trazem aí, né, grande subsídio para manejo desses insetos. Estabelecer um planejamento prévio com relação aos mais diversos fatores que compõem a estrutura agrícola pode fazer a diferença na produtividade. Entre as principais preocupações está a existência de pragas que, conforme a pressão, podem causar perdas significativas nas lavouras. Então, monitoramento, amostragem, coleta, né, de folíolos, avaliação a campo, avaliação com pano de batida, isso é extremamente importante. Tá? A gente tem hoje bons grupos químicos, né, então associações aí de neonicotinoides, piretroides, organofosforados, então a gente tem inúmeros produtos aí de bons ou de boa efetividade de controle, mas isso a gente necessita muito esse timing, né, da entrada, essa amostragem, tá no dia a dia, no campo, é isso que eu falo sempre, né, a gente tem que sujar a botina realmente. O pesquisador responsável pelo setor de herbologia e entomologia ainda explica sobre tratar as sementes, cuidados com caracol, lagartas e sugadores. A regra... Tá aí as informações da Kelly Rodrigues. Olha, acaba de sair o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, reduzindo a produção global de soja. Trazendo esses números aqui, você tem comigo a produção mundial de soja caindo de 395.370.000 toneladas para 391.400.000 toneladas. Norte-americana, previsão recuou de 126.280.000 toneladas para 121.610.000 toneladas, então cai bastante a previsão. Mais informações na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais!